Você é um cara muito antenado nessas questões de teologia e atualidades, e você sabe que hoje uma dificuldade que o mundo cristão tem é encarar a vida a partir da filosofia cristã, da teologia cristã, encarar a vida a partir de uma visão cristã. Então, julgar as coisas da vida das mais diversas possíveis. O que você vai comer, o que você vai assistir, como você enxerga a sexualidade humana, como você enxerga a questão da relação entre homem e mulher. Então, essas coisas todas precisam ser encaradas a partir da cosmovisão cristã, para os cristãos, logicamente, né? E o que a gente vê muito hoje é uma coisa que me deixa incomodado e que me incomodava na época do mestrado, e por isso eu mudei, é que a gente vê hoje muitos cristãos que se arrogam cristãos, mas quando você vai vê-los falando sobre as coisas da vida, eles usam outras lentes para enxergar a vida, né? A gente passou aí há pouco tempo por uma disputa eleitoral, né, aqui no Brasil, e na disputa eleitoral vários assuntos surgiram, né? Surgiu o assunto do aborto, assunto da questão da homossexualidade, do feminismo, e é interessante ver cristãos influentes nas redes falando sobre esses assuntos com uma cosmovisão materialista, marxista, humanista, e eu fico pensando assim, cara, é estranho, para mim é estranho ver uma pessoa que diz que é cristã julgando esses assuntos a partir de outras cosmovisões. Então, quando eu estava pensando nisso no mestrado, eu disse, cara, eu vou me aprofundar nisso. E quando eu terminei o mestrado, né? O mestrado é aquele negócio muito técnico, né? Então, eu olhei para a minha dissertação e disse, cara, isso aqui não pode ficar dentro do meu computador, ou só na biblioteca da faculdade. Eu preciso transformar isso em alguma coisa que vai ser útil para as pessoas que não vão querer ler um texto técnico, que às vezes é muito chato, né? E aí foi isso que aconteceu. O primeiro capítulo do livro, que eu estou explicando o que é cosmovisão, no primeiro capítulo, ele é um pouco mais técnico, mas eu dei uma aliviada na linguagem técnica, deixei um pouco mais acessível, e aí eu explico o que é cosmovisão e o que é cosmovisão cristã. Então, esse é o capítulo que parece mais... É a base, né? Vai ser a base para o restante. E aí, depois, eu escolhi aí 15 temas para aplicar essas questões. Deixa eu atiçar a curiosidade da turma aí, porque eu estava dando uma olhada nos temas, eu dei uma folheada. O pastor Michelson Borges esteve conosco aqui recentemente, e eu recebi de presente o material, chegou aqui esta semana passada, praticamente, quando o pastor Michel estava aqui, então foi uma correria grande. Nós gravamos em torno de uns 8 vídeos, mais ou menos, alguns com mais de 1 hora. Eu pastor Michel. Eu assisti aquele lá que eles fizeram na fazenda do Irã Edson. Pois é. E aí eu não tive tempo ainda de ler o livro, mas já folhei. E eu vi que você tocou, rapaz, em temas assim bem sensíveis. Eu vi que você já começou logo falando da cybercultura. Então aí, olha, você fala, entre outros, eu vou deixar você explicar, mas eu queria que depois você falasse, por exemplo, você falou sobre o tema lei e graça, dentro de uma faculdade batista, naturalmente que você foi bem... eu acredito que você foi bem técnico e, ao mesmo tempo, respeitoso, mas sem deixar de apresentar a cosmovisão bíblica sobre esse assunto. Você falou sobre sexualidade humana e eu estava olhando que você tocou no assunto de casamento e a sexualidade dentro desse parâmetro de casamento heteromonogâmico. Quer dizer, lá no capítulo 11 você também fala sobre casamento, sobre hábitos. Então, assim, enfim, nós temos aqui uma série de temas muito interessantes, como você colocou aqui, 15 temas que eu fico pensando assim, rapaz, se você não tiver realmente uma cosmovisão bíblica, se as suas lentes não forem a palavra de Deus para enxergar estes temas que estão aqui, que são temas assim muitíssimo relevantes, atuais, acontece da gente se perder.